você está? Espero que você esteja muito bem. Eu sou a professora Cida de Castro e hoje quero ter com você este belo dia para aprender. Farei a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelos prateados um pouco abaixo dos ombros, tenho os olhos castanhos claros, uma altura de 1,60 m e estou em pé, usando uma calça jeans escura, um casaco por cima de uma blusa branca. Estou aqui no estúdio da Multirio, onde nós temos objetos variados para compor aqui a nossa cena. E eu quero, junto com você, ler o título da nossa aula de hoje. A percepção do mundo pelos órgãos dos sentidos. Você sabia que o nosso corpo é o responsável para perceber o mundo à nossa volta? É por meio das sensações que sentimos frio, calor, conseguimos sentir cheiro das coisas, conseguimos ver. E desta forma, nós vamos conhecendo o mundo pela percepção. E assim, as pessoas reagem de formas diferentes aos estímulos recebidos do ambiente. Por exemplo, por que usamos casaco? Porque o nosso corpo sente a temperatura ambiente, responde a essa temperatura ambiente. E nesta aula de ciências de hoje, nós veremos o órgão, cada órgão responsável por cada sentido que nós temos. Você reparou que no título tínhamos imagens? Vamos voltar ao título para repararmos, para relacionarmos cada imagem ao órgão do sentido que nós temos. Com o olhar do menino, podemos dizer que os olhos são responsáveis pelo sentido da visão. Pelo nariz, sentimos o cheiro das coisas. Sendo assim, o olfato é a capacidade de captar cheiros. Audição. Aí nós temos representada, podemos pensar, pela imagem de uma moça ouvindo música. O ouvido é responsável pela audição. Tato. Alguém tocando em flores. E o paladar com uma criança saboreando uma espiga de milho. Vou fazer uma pergunta para você. Por acaso você já teve a experiência de ficar num lugar completamente escuro? Conseguiu enxergar alguma coisa? Você, por acaso, se perguntou por que você não conseguiu enxergar? Porque provavelmente você não deve ter conseguido. Eu vou mostrar uma imagem para você, para que possamos perceber por que isso acontece. Temos aí o olhar de uma pessoa e podemos ver também uma luz entrando pela janela. Para enxergar, precisamos que tenha o mínimo de luz possível. Por isso, a luz entrando pela janela mostra a importância dela para o órgão da visão. Viu? Quando não há luz, nós humanos não conseguimos enxergar. Agora veremos uma outra imagem, porque continuamos falando sobre órgãos dos sentidos. O que você vê na imagem? Uma mulher com a mão no ouvido, certo? Com o ouvido captamos os sons e assim podemos ouvir. Na imagem, vemos a representação das ondas sonoras, ou seja, dos sons que chegam até os nossos ouvidos. E a pessoa está justamente com a mão no ouvido para mostrar atenção à captação do som. E este sentido é o que chamamos de audição. A audição é responsável pela percepção do mundo através do som. Com a audição, podemos ouvir justamente o canto dos pássaros, o barulho da cidade, sentir também quando uma pessoa está muito alegre ou muito triste. E é na música um exemplo muito legal para vermos a diferença que existe no som. Do mais fininho, que é o agudo, até o mais grave, não é mesmo? Espero que você perceba a partir de hoje, se é que não percebeu, mas nós temos diferença nesses sons. E aqui eu tenho um saco. A ideia é saber o que tem dentro dele, mas com a visão eu não consigo, porque o saco é escuro e não deixa eu perceber. E também eu não posso tocar. Eu vou usar qual sentido para poder saber o que tem dentro dele?
Eu vou pensar numa possibilidade. Vou pensar, deixa eu ver, no nariz. Vou cheirar. É cravo da Índia, muito usado para fazer canjica branca. Aqui nós temos uma caixa e a atividade é a seguinte, já me avisaram, eu não posso usar a audição, porque eu poderia balançar para ver se eu reconheço algum som do objeto. Não posso usar a audição, não posso usar o olfato, não posso usar o nariz. E também não posso ver o que tem dentro. Como será que eu posso identificar o que tem dentro usando um outro sentido, um outro órgão? Deixa eu pensar um pouquinho. Você está certo. Eu vou usar a minha mão. Tem um objeto aqui que eu acho que tem em casa, que eu tenho em casa, que nós usamos também na escola. Ele é meio frio, tem uma ponta mais comprida e na outra extremidade algo mais largo. Não chega a ser um círculo, não. Eu acho que é uma colher. Vamos ver se é uma colher? Exatamente, é uma colher. Pelo tato, pela mão, eu consegui saber qual era o objeto. Vamos ver que tem mais objetos aqui. Vamos ver se eu consigo reconhecer outro. Ele é comprido, parece. Tem uma ponta que está espetando aqui no dedo, estou fazendo força para ver. E eu acho que se trata de um lápis. Vamos ver se é um lápis? Realmente é um lápis que nós usamos na escola, em casa. Então, pelo tato, nós conseguimos reconhecer o mundo, perceber o mundo, tateando, vendo a textura, se é liso, se é mais áspera. E tem uma coisa muito legal que eu trouxe para você. Vou trazer para você ver 2 alunos do Instituto Benjamin Constant. Vamos ver? Repare a menina, ela está numa sala de aula, mas não está com uma caneta ou lápis. Mas percebemos que ela parece escrever. Ela está usando o Braille, que é um sistema de escrita e leitura tátil, ou seja, que usa as mãos para realizar a leitura. Eu trouxe para você ver como é possível a leitura em Braille, um sistema em Braille. Temos aqui 3 letras, A, B, C. Perceba que aqui tem um relevo, ela é meio alto, então, passando o dedo, conseguimos diferenciar. E cada letra tem a localização, o padrão diferente, que faz com que a pessoa que conhece o Braille, que estuda Braille, ela consiga tanto ler quanto escrever. Na atividade que eu fiz e também na leitura em Braille, nós vimos o uso das mãos, certo? Mas preste muita atenção. Geralmente nós vemos representado justamente as mãos, mas o órgão responsável pelo tato é a pele, e a pele está em todo o corpo. E por isso mesmo que a pele é o maior órgão do corpo humano. Não podemos esquecer deste detalhe. Agora vamos falar do último sentido que veremos nessa aula de hoje, que é o paladar, ou seja, os sabores que podemos sentir, por exemplo, nos alimentos. E eu vou te perguntar, você, por acaso, já provou um limão? Fez cara feia? Não gostou? O que você sentiu? Qual foi o gosto que você sentiu? Azedo? Também podemos dizer ácido, ácido ou azedo. E quais são os outros gostos que você consegue identificar? Além do azedo, do limão, como nós falamos anteriormente. O doce, o salgado e o amargo. E o principal órgão do sentido do paladar é a língua. E você sabia também, além de tudo isso que nós vimos a respeito de perceber o mundo através dos órgãos dos sentidos, nós também temos com eles como nos proteger? Por exemplo, quando alguma coisa nos espeta, um espinho,
nós sentimos, nosso corpo responde a esse estímulo e nós podemos tirar esse espinho e assim nos proteger. Pelos órgãos sentidos, nós vamos conhecendo o mundo à nossa volta. Nós podemos sentir o cheirinho de um bolo quentinho quando está pronto e podemos saborear. E nós estamos vendo que nesta aula de hoje nós falamos sobre os órgãos dos sentidos, certo? Eu vou apontar para os principais e para alguns e você vai me dizer qual o sentido que ele está relacionado. Por exemplo, olho. Qual é o sentido? Visão. O ouvido. Qual é o sentido? Audição. A língua, que é o principal órgão do paladar. E também a pele, que é o sentido do tato. E assim nós vamos percebendo o mundo que está à nossa volta. Perceba as sensações que nós temos neste mundo. Estamos terminando praticamente a aula, mas vamos ao nosso desafio de hoje. E tem a ver com o sentido do paladar. Escreva no seu caderno o seu alimento preferido. Qual a sensação que você sente quando mastiga esse alimento? Compartilhe com sua professora ou professor e colegas. E vamos ficando por aqui. Aguardo você para a próxima aula. Um beijo no seu coração e até a próxima!